Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, internauta, seguidora das mídias sociais. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Aqui fala o Zete, Donizete Silva, nessa noite maravilhosa, que Deus ele concede-nos a oportunidade de estarmos aqui para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor e também aprendermos um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Curta e compartilhe o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue. Curta as nossas páginas e siga-nos para receber notificações quando houver novas publicações, e assim você será abençoado de uma forma maravilhosa e gloriosa. Na descrição do vídeo, irmã Nadir, que está nos acompanhando, Emily, Laura, acompanha a gente também, a Ruth compartilhando ali e nos ajudando, o Oséias Matos. Então você já sabe que na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para os contatos e contribuições a esse projeto que leva a bênção, graça de Deus a todo esse mundão de meu Deus. Podemos marcar o corpo com tatuagem? É o tema que a gente traz para reflexão no estudo dessa noite. E nós vamos, Jesus Rodrigues, que acaba de chegar, nós vamos meditar um pouco, fazer uma reflexão nesse tema. Eu quero inicialmente ler com você 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 19 e 20. Lembrando que a gente trabalha sempre a nova tradução na linguagem de hoje, tendo em vista que é mais tranquilo, né, para o pessoal entender o texto da palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, os versos 19 e 20, que nos dizem assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então vamos lá, com base nesse texto aqui, outros, né, que vão permear a nossa conversa doravante, nós vamos aqui dialogar com você em torno de 15, 20 minutos aproximadamente, sem a pretensão de esgotar o tema, né, de abrir muito o leque, mas é uma orientação, uma palavra que certamente será bênção para a sua vida e vai esclarecer a dúvida que eventualmente você tenha. A tatuagem e o piercing nunca estiveram tão na moda, não é verdade? Bem na moda. É impossível ir à praia, sair na rua e não encontrá-los no corpo das pessoas, das mais diferentes camadas sociais. Para muitos é apenas um modismo, ou seja, logo passa e assim vira uma outra febre, vem uma outra coisa.
Porém, esta prática tem se tornado uma mania mundial e que traz dados bastante interessantes. Eu fiz uma pesquisa rápida e encontrei algumas informações interessantes. Nos Estados Unidos, existem mais de 40 milhões de pessoas adeptas do tal fetiche. Na Europa, o aumento da demanda deu origem a uma nova disciplina acadêmica, por exemplo, que chama-se a psicologia da tatuagem, ensinadas nas universidades de Milão e Roma. Além desses dados, para a gente iniciar, existem também a questão das doenças e o aspecto religioso, que é o que mais pega. É lícito ao cristão, à cristã, marcar o seu corpo? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Traz alguma orientação para nós? O propósito da nossa prosa é, portanto, fazer uma breve exegese do tema restrita à tatuagem. Nós não vamos estender ao piercing, porque senão fica muito extenso. Então nós vamos trabalhar a tatuagem, que é o que mais a gente acaba tendo dúvida. E aí nós vamos trabalhar sobre 3 aspectos que sempre é importante a gente observar. O aspecto histórico, da história, o aspecto social e o religioso. Então, sobre esses 3 aspectos que a gente vai pensar nesse tema. O nosso irmão Cláudio Mendonça, que nos acompanha, Suelita Rockler, que acompanha a gente também. Então, a primeira, as implicações históricas. O ato de marcar o corpo é tão antigo quanto a própria humanidade. No livro O Brasil Tatuado e Outros Mundos, Tony Marcos relata uma evidência concreta de tatuagem na pré-história, para se ter uma ideia. Um corpo congelado, encontrado na Itália em 1991 e datado de 5.300 anos antes de Cristo, tinha tatuagem na região lombar, no joelho esquerdo e do tornozelo direito. Ou seja, não é uma coisa presente nos dias de hoje. Aí muita gente às vezes até fala, não, é por causa do pecado e não sei o quê, porque não tem o conhecimento histórico. Às vezes a pessoa faz um estudo, faz uma pregação descolado do todo um contexto histórico que tem determinado assunto, determinado fato. Então a tatuagem, ela deixou vestígios no Antigo Egito, por exemplo, e na Mongólia de 400 anos antes de Cristo, nas civilizações pré-colombianas e até nos autos da Inquisição. A gente vê que já existia a questão da tatuagem. Então esse é um componente histórico, um panorama mundial para a gente ter uma ideia. E no Brasil? A história é parecida, não é diferente desse pano de fundo histórico. Nós temos, por exemplo, o urucum, genipapo, que fornecem as tintas introduzidas na pele, por exemplo, pelos índios, muito antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Contudo, somente a partir da década de 70, com a geração hippie e o surfista do Rio de Janeiro, é que houve uma disseminação da prática. Então, quem não conhece, por exemplo, esse conteúdo histórico, às vezes liga a questão da tatuagem, por exemplo, ao movimento hippie, achando que a tatuagem, o piercing, enfim, surgiu naquela época, né, da rebeldia, ali que tinha toda aquela revolta do jovem, né, que aí a chamada contracultura, né, que aí dá um estudo enorme também, é o tema, mas não vamos entrar nessa questão. Então não se refere a isso, né? Na verdade, naquele momento da contracultura trabalhou-se essa questão, mas algo que já existia. Então é importante a gente entender essa questão histórica. Então, acho que do ponto de vista histórico está assim tranquilo, deu para a gente entender. Aí nós temos Maria Madalena, Luiz Rodrigues, que está acompanhando, o Leandro
Rosa da Silva acompanha a gente também, nós temos as implicações sociais. Então, além dessa questão histórica que nós falamos, nós vamos agora ver um pouco da questão social. Como é que é isso? A sociedade trabalha com isso. Então, apesar do modismo, a tatuagem ela não sai do corpo, ou seja, é impossível removê-la e, ao contrário de um modismo, não pode ser trocada a cada estação. Então nós não estamos aqui falando porque tem alguns que são sapecados com o poder da labareda santa descida do céu, ungida não sei quantas vezes, né, e tal. Então assim, às vezes tem, as crianças brincam, né? Tem uma tatuagem que eles pegam, por exemplo, do chiclete, passa assim na mão. Então quem é sapecado com essa labareda santa, né, descida do céu, não sei quantas vezes purificada, então nem isso pode, né? Assim, e não é disso que nós estamos falando. A gente está tratando aqui da tatuagem, que se refere ao que a marcação que você faz, né, no corpo. Então não é dessa situação que a gente está dizendo. Então um dos métodos mais avançados para se remover a tatuagem é o chamado fotoderme, uma máquina a laser que remove a tinta que a pessoa colocou no corpo. Segundo os cirurgiões, é um tratamento demorado, muito caro, e o aparelho não representa a solução definitiva. Ou seja, além de você pagar caro, é bastante complicado para fazer a remoção, ainda não consegue retirar tudo aquilo que a pessoa colocou no corpo, pois normalmente sobram alguns vestígios de pigmentos na pele da pessoa. Outro problema sério apontado é no aspecto social, que é o que nós estamos dizendo aqui, é que as pessoas que se tatuam, normalmente elas sofrem discriminações. Isso ocorre no meio da família, da sociedade e até numa entrevista, por exemplo, para emprego, né? Isso pode acontecer. Então nós não estamos aqui entrando no mérito se isso é correto ou não, né? Esse preconceito, essa discriminação. Nós estamos apenas dizendo que existe isso, né? Então, infelizmente existe isso na sociedade, na família. Então as pessoas precisam pensar 2, 3 vezes antes de fazer essa prática, porque a vida nossa ela muda, e aí depois de repente eu mudo de ideia, e aí como é que faz? Como é que eu vou arrancar aquilo? Então às vezes complica um pouco. Por esse e outros motivos, o arrependimento bate, né, depois, porque tem preconceito. A Laurinha, por exemplo, começa a namorar o Mauro, fica tão apaixonada que enche o corpo tudo com o nome Mauro. 90 dias depois, né, aí não dá mais certo, briga com o Mauro, e agora como é que vai tirar, né? Porque tem gente que é assim, né? Tudo que acontece na vida dele, ele precisa fazer uma tatuagem para se autoafirmar, né? E aí depois, como é que faz? Como é que vai tirar aquilo? E às vezes vai colocando uma por cima da outra, né? Mas vai chegar uma hora que não dá mais para fazer. Então assim, pensar um pouco nisso, né? Para que não tenha depois uma dificuldade, um problema, a hora que o arrependimento ele bater na vida da pessoa. Então, desde a década de 1950, os cirurgiões eles tentam amenizar a angústia de quem um dia desafiou os ditames sociais, familiar e religioso. Porque às vezes eu estou revoltado com alguma coisa e vai lá e faz a tatuagem, enfim, para demonstrar ali a questão da autoafirmação, né, do poder. Mas aí assim, então assim, o corpo é meu, né? A gente precisa às vezes ter um pouco de cuidado com isso, porque nós que servimos a Jesus Cristo, a Deus, nós vimos lá que o corpo é templo do Espírito Santo. Então esse conceito de que o corpo é meu, faço, né, dele o que eu quero, né, para quem serve a Jesus Cristo, né, esse conceito é um conceito um tanto equivocado, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então se eu creio nisso, eu não posso simplesmente dizer que o corpo é meu, faço dele o que eu quero, enfim. Então a gente precisa fazer essa reflexão, mas é uma reflexão que cada um, né, e cada uma de nós, como servos e servas de Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus, nós que temos que fazer. Não cabe
o A ou ao B dizer o que o outro tem que fazer. Pressupõe que nós, como servos e servas de Deus, nós temos uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus vai nortear, né, as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. Então, a gente precisa, nesse aspecto social, ter muito cuidado com a decisão que você vai tomar, né, porque ela pode ser uma decisão tranquila hoje, mas amanhã você poderá ter problema. E aí? Vamos cortar o pescoço? Né? Eu ia até trazer um facão, falei para os irmãos, para cortar o mal pela raiz. Tá me fazendo mal, vamos cortar? Então não vai dar para fazer isso. Então pensar um pouco que veja que do ponto de vista histórico foi até tranquilo, mas quando vocês vêm para o ponto de vista, as implicações sociais, a gente já tem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Nelson Martins, que está nos acompanhando, e Edilson de Oliveira. E aí talvez o ponto mais polêmico que a gente tem, que são as implicações religiosas, né? Então, lá no social, você tem algumas dificuldades ainda, enfim, mas assim, as implicações religiosas, elas são mais severas. Segundo a psicóloga Miguel Perosa, por exemplo, ela é professora da PUC de São Paulo, o desenho escolhido tem sempre a ver com o íntimo de cada um. Através da tatuagem, a pessoa quer dizer algo de si mesma, segundo ela aponta nos seus estudos. O dragão, por exemplo, testemunha o desejo de autoafirmação. Além dos símbolos, o local usado para fazer a tatuagem também tem muito a dizer acerca da pessoa, aponta ela. Analisando o uso da tatuagem pelas nações tribais, por exemplo, percebem que estão sempre ligadas a questões religiosas nas tribos. Portanto, o costume pode transcender o protesto juvenil, passando a fazer parte de uma vinculação de crenças com imagens impressas no corpo. E aí aqui é bastante importante a gente dizer, a gente esclarecer o seguinte, é que o costume, né, ele pode transcender, não significa que em todos os casos transcendem. Então é bom a gente fazer esse esclarecimento, porque às vezes quando a gente prega, isso é muito comum nas nossas igrejas, né, principalmente no meio pentecostal, de se colocar as palavras onde não devem. Então assim, pode ser, dos estudos apontam que há esse perfil, mas não se pode dizer que todo mundo que faz uma tatuagem está transcendendo, né, de um protesto, né, para algo religioso, ou uma coisa seja má ou bem. Às vezes a pessoa faz, por exemplo, uma tatuagem de fato por uma questão de modismo, por um protesto, ela não sabe nem o que aquilo significa, né? E outros não, né? Nós temos, por exemplo, os filmes mostram, né, a Ruth, que sabe tudo de cinema aí, então ela sabe, né? Ela poderia dizer aqui que os filmes mostram, por exemplo, alguém entra para a máfia, por exemplo, tinha o símbolo que a pessoa tinha que, não é assim? Tem que tatuar, marcar no corpo. Então você tem essas coisas. Só que a gente não deve colocar tudo num balaio de gato e achar que é a mesma coisa, porque não é correto fazer essa retórica. No que se refere ao cristianismo, que é o que nos interessa, pelo contexto das leis levíticas, podemos compreender que os golpes e marcas no corpo tinham relações com rituais pagãos e até fetiche envolvendo a memória de mortos. Então, isso a gente encontra essas informações na Bíblia. As impressões corporais, tatuagens, não eram apenas enfeites, mas faziam parte da identificação e vinculação da pessoa com crenças em deuses e rituais pagãos. Era uma violência contra o corpo físico. Então isso nós temos em algumas culturas quando você trabalha o cristianismo. E aí nós podemos concluir por essas e outras questões e implicações bíblicas que a tradição evangélica cristã
vamos dizer, no Brasil, na maioria das igrejas, recomenda que um cristão deve se abster das práticas de marcar o seu corpo com figuras ou qualquer imagem. Haja vista que, como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, no início da nossa fala, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que qualquer traço de identificação do corpo deve vincular o cristão a Deus, único Senhor de nossa vida e corpo. O cristão, a cristã, deve investir no símbolo da devoção, que é Jesus, marca de um grande impacto visual na nossa vida. Gálatas capítulo 6, verso de número 17, nos diz assim: que mais ninguém crie dificuldades para mim, dizendo Paulo, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. É impossível considerar também que a marca identifica, aliás, é importante, né, a gente considerar também que a marca identifica o possuidor, e a tatuagem pode identificar o crente com outros deuses. Apocalipse capítulo 14 e os versos 9 e 10, Roseli Silva, que está dizendo a paz do Senhor, Deus te abençoe. Luiz Fernando Barbosa pode ler conosco Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10, que diz assim: um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça de seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Claro que, guardada as devidas proporções, mas não custa a gente refletir, por fim, para exemplo, que o dragão e a serpente são figuras que muitas pessoas gostam de tatuar no corpo, não é verdade? E na Bíblia, essas duas marcas, essas duas simbologias, aliás, essas duas figuras, elas simbolizam na Bíblia o diabo. Então, uma coisa que as pessoas precisam assim ter um certo cuidado. Apocalipse capítulo 20, verso de número 2, nos diz assim: ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E aí eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: deixar 2 textos para a nossa reflexão. 2 textos. Porque assim, infelizmente, nas igrejas, né, eu não gosto dessas coisas e não acho que não deve ser dessa forma, e a gente também não prega essas questões. Eu gosto de separar as coisas. É igual, nós fizemos pensamos aqui esses dias, né? Eu não consigo aqui lembrar exatamente sobre qual tema a gente estava dizendo, mas a gente seguiu, fizemos uma reflexão, a Zimar, que está acompanhando, Alexandro, acerca da foice. Porque eu posso usar, por exemplo, eu lembro que eu usava a foice quando eu era adolescente, enfim, para roçar os pastos, fazer com que os pastos eles ficassem bons, né? As vacas comessem ali a grama e desse o alimento para o nosso sustento. Mas machado, por exemplo, né? Usei machado para cortar lenha. Em Paranavaí, na época, nós ouvimos, né, que uma pessoa usou o machado, atacou toda uma família, matou a família e jogou a família dentro do poço. Aí o machado é maldito, né? Então depende do uso que você faz. Então, assim, eu prefiro trabalhar nessa visão. Essa coisa de dizer que tudo é maldito e tudo é bendito, a gente precisa ter cuidado. Então aquilo que de fato a Bíblia diz que não se discute.
mas acho que não dá para a gente trabalhar algumas questões e ficar tentando forçar o texto bíblico como nós vimos na semana passada. Existe toda uma composição ali que eu tenho que trabalhar. Então, quando se refere a usos e costumes, porque na verdade a tatuagem, nós estamos se referindo a usos e costumes, né? Alguns usam, outros não, uns têm esse costume, outros não. Então, quando se refere a usos e costume, exceto aquilo que de fato a Bíblia cabalmente ela proíbe, eu prefiro orientar dentro desses 2 versículos bíblicos que eu acho de uma propriedade muito boa para todos nós, porque às vezes assim, o que faz muito mal para mim pode não fazer mal para Ruth, não é assim? É igual um alimento. Eu às vezes posso comer um alimento, irmã Francisca, e não ter nenhum problema. Aí a Ruth ou a Fátima Novaes, que está aqui acompanhando, a Fabiana Oliveira, come aquele alimento e morre. Então assim, esses 2 textos para a gente encerrar. E aí eu imagino que com tudo que nós vimos, as implicações históricas, implicações sociais, as implicações religiosas que pode ou não ter um determinado símbolo, enfim, eu imagino que vai servir de orientação e decisão para você, né? Se você vai fazer essa tatuagem ou não, na sua vida, né? Então cada um é que vai fazer a verificação. E assim, isso depende muito, porque o evangelho hoje também está globalizado, né? Então era muito, lembro que antigamente, né, o pastor Ruth, quando a igreja era 4 paredes, né? Você não tinha nem televisão, não tinha rádio, né? Que não podia isso, não podia aquilo, enfim, não tinha internet. Hoje a gente fala aqui, por exemplo, você está lá do outro lado do mundo, as pessoas estão nos assistindo, né? E a cultura nossa aqui às vezes é uma coisa, a cultura lá da outra pessoa é a outra coisa. E a Bíblia é a mesma, né, para todo esse povo. Agora, quando a gente era só a meia dúzia de pessoas, né, e tal, o pastor dava um grito lá, às vezes até sem muito conhecimento, e era aquilo. Hoje não, hoje você tem fonte de pesquisas, né, você tem inúmeras fontes hoje para você ter o esclarecimento e errar menos, né? O conhecimento ele está mais disponível para todos nós. Mas eu costumo assim dizer, antes da gente ler o texto, que a gente precisa cuidar, e no texto vai dizer isso, porque tem coisa que às vezes não é problema para a minha vida, não vai me tirar do céu. Mas às vezes eu preciso ter um determinado cuidado, porque aquilo poderá trazer um problema para a minha vida. E aí eu vou citar um caso simples para a gente ler e encerrar, e eu quero orar por você que está nos acompanhando. Por exemplo, nós estamos aqui no bairro Cidade Alta. Aí vamos dizer que aqui no bairro a gente começa a ter uma gangue, a gangue do sapato vermelho. Então, a gangue do sapato vermelho. E aí, para identificar, né, a gangue começa a todo mundo usar sapato vermelho. Olha, se você é dessa gangue aqui, você vai usar agora sapato vermelho. De maneiras que todos que nós vermos de sapato vermelho, né, é da nossa gangue. Aí a irmã Francisca vai comprar o sapato para ela, tem lá 30, 40 sapatos de outras cores. E ela sabe, né, que o sapato vermelho tem um problema, que todo mundo que usa é daquela gangue, mas a irmã Francisca ela ignora os outros 30 sapatos e quer exatamente aquele vermelho. Ela não vai ter uma dificuldade? Não, porque eu sou a Francisca falada, né? Na minha boca tem a rajada de línguas estranhas, né? Então se vir pro meu lado, mesmo com o sapato vermelho, eu sapatinho em cima do diabo, né, e tal. Então tem gente que é assim. Por que você não pega os outros 30 sapatos? Por que pegar logo aquele para trazer um problema ou dificuldade para a sua vida? É problema ela comprar o sapato? Não, ela tem todo o direito de comprar o sapato, usar o sapato, agora vai ter as implicações.
Porque quando ela sair na rua, alguém vê ela com aquele sapato, logo vai dizer: olha, você é da gangue também. Não, mas eu não sou, né, e tal. Não, mas por que você está com esse sapato? Então, para quê? Então é isso que nós temos que pensar, e é isso que o texto vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 12 diz assim, e aí a nova tradução da linguagem de hoje, nós vamos ler exatamente do jeito que está lá. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 6 verso 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Está na Bíblia. Aí vem a resposta: pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, né, isso é a palavra do apóstolo Paulo: posso fazer qualquer coisa, diz ele. Qualquer coisa eu posso fazer, mas não vou deixar que nada me escravize. Então isso não é eu que tenho que dizer para Ruth, não é ela que tem que dizer para mim. Eu tenho que dizer para mim mesmo. Então é eu que vou fazer a avaliação. Posso fazer tudo que eu quero, claro que eu posso. Só que aí eu tenho que avaliar. Isso que eu estou fazendo é bom para mim ou não? Então, se não é bom, é eu que tenho que avaliar. Não farei. Posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Eu não vou ser dominado por aquilo. Porque o problema é que a hora que você é dominado por aquilo, aí você passa a ter as dificuldades. E Filipenses capítulo 4, versos 5 e 8, que diz assim. E aí, aqui eu vou dizer que é o tempero da nossa vida. É o tempero. Tem aquelas igrejas, né, ou aqueles pastores, aqueles grupos religiosos, né? Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E começamos a fazer aquela listagem, aquele monte de coisa que não resolve. Então é muito complicado isso. Já imaginou, por exemplo, tiver que medir, né, o tamanho do cabelo de um, o tamanho do cabelo de outro, né, o tamanho da saia de um, o tamanho do paletó? Nós já tivemos isso na igreja. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. E é aquilo que eu falo, era uma época, né, que você não via as coisas. Hoje você vê, você viaja, você anda o mundo todo. Os costumes são completamente diferentes. Você pode tomar, por exemplo, um avião aqui no Brasil, daqui algumas horas está do outro lado do planeta, e você chega lá, né? Você vê, por exemplo, as roupas, é tudo diferente. Não pode o homem usar calça, não pode a mulher usar calça. Onde está escrito? Não existe essas coisas. Então, assim, agora, esse Filipenses capítulo 4, 5 e 8 é o fiel da balança. É a moderação que cada um de nós devemos ter. Tenham sempre alegria. Olha o que diz: unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então é isso que nós temos que avaliar. Cada um avalia. Às vezes, dependendo da cultura que você está, dependendo do que você vai fazer, não há nenhum problema, a questão da tatuagem. Mas às vezes haverá. Então isso é você que tem que ver. Isso vai trazer alguma coisa de benéfico para a minha vida? Ou não? E se é uma tatuagem ou qualquer outra coisa que eu preciso fazer para me
autoafirmar, né? Eu estou tão para baixo, né, que eu tenho que, a Ruth já não me ama mais, né? Então não sei lá o que está acontecendo, eu tenho que fazer uma baita de escrever Ruth bem grande, né, para ficar mostrando para ela que... Então não é isso, né? Então se eu cuidar bem dela, ela cuidar bem de mim, a marca é essa. Não há necessidade de eu ficar reafirmando, enfim, porque não, é bastante complicado isso. Então assim, nós precisamos às vezes resolver algumas coisas dentro de nós, né? Alguns problemas que a gente tem e que às vezes isso não vai ali resolver, trazer alguma coisa de bom para você. Então é isso. Na questão da tatuagem, acho que esses 2 versículos, eles dão conta. Nós devemos fazer a avaliação, evitar toda aparência de mal, aquilo que não convém para a nossa vida, e Deus certamente Ele vai nos abençoar. Eu quero orar por você. Eu vejo aqui o Carlos Roberto da Silva acaba de chegar, Auricélia Menezes. Deus abençoe grandemente a vossa vida. E nesse momento nós queremos orar. É sempre um culto de oração também, onde nós apresentamos a sua vida, a vida de todos que nos acompanham, dos irmãos que estão aqui na igreja, para que Deus possa abençoar de uma forma poderosa e gloriosa. Vamos orar por todos que estão acompanhando, pelos irmãos que aqui estão. Você que está nos acompanhando, quem sabe com dificuldade, com problemas, Deus é poderoso para abençoar a sua vida, tratar da sua vida e fazer com que você seja abençoado, abençoada para a glória do seu nome. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, te glorificamos por essa oportunidade que tu nos deste, o privilégio, a satisfação de estarmos aqui, ó Deus, falando da sua palavra, meditando acerca da tua palavra. Os irmãos que estão presentes aqui nesta noite, abençoe a cada um deles, bem como aqueles que não puderam vir, e aqueles e aquelas, ó Deus, que estão nos acompanhando nesse momento. Você que está num leito de hospital, que a bênção de Deus possa lhe alcançar, a cura divina possa lhe alcançar e você possa receber a sua bênção. Aqueles que estão encarcerados nesse momento, que possam receber a libertação, a bênção de Deus, ter a vida transformada para a glória do nome do Senhor. Você que está nos acompanhando, quem sabe desempregado, sem uma porta de emprego, sem o sustento para a sua vida, para a sua família, eu quero pedir a graça de Deus, a bênção de Deus, que seja aberta uma porta de trabalho, de emprego para você, e você seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua igreja. Nós queremos pedir essa bênção, essa graça para todos nós, para a sua vida, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade que Deus ele nos concede. Vamos mandar aqui um abraço para o Marcão, ele é de Sumaré, na Paraíba, sempre está nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente. Nós continuamos aqui orando, Marcão, para Deus abençoar grandemente a sua vida, estender bênçãos de vitória, e vai ser algo maravilhoso. Deus abençoe, portanto, a todos e todas, aos nossos irmãos que estão aqui, e até o nosso próximo encontro.